ter, né, atitudes que transformam o mundo. Antes de focar no tema em si, a gente vai mostrar algumas atitudes que mudaram o mundo. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, se vocês sabem como a gente veio parar aqui. Que atitudes que trouxeram a gente aqui? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai perceber que a primeira atitude, a primeira descoberta que fez a gente chegar na sociedade que a gente é hoje, foi a descoberta do fogo. Por quê? Porque antes do fogo, o homem ele era um animal como qualquer outro animal. Depois que o homem descobre o fogo, os outros animais começam a temer ele. Por quê? Porque os outros animais eles tinham medo do fogo. Já o homem aprendeu a dominar o fogo. Enquanto o homem ele dominava o fogo e caçava os animais, as suas esposas, suas mulheres, elas ficavam cuidando de seus filhos. Um belo dia, uma mulher, ela estava comendo uma fruta, certo? E ela deixou essa fruta cair no chão. Depois de um tempo, ela percebeu que essa fruta que tinha caído no chão, dessa semente nasceu outras frutas, né? Outras árvores. O que isso significou? Que o homem, ele tinha parado de ser nômade. E o que era ser nômade? Ser nômade é quando você está aqui, você come as coisas, tudo que tem, você adquire tudo que tem ali, e depois que acaba, você vai para outro lugar, pegar tudo de novo, consumir tudo de novo, depois para outro lugar e assim sucessivamente. Só que agora que a mulher descobriu a agricultura, o homem ele não precisava mais estar caçando tanto, porque agora ele poderia se fixar em um lugar, certo? O homem agora, ele poderia viver mais. O homem poderia viver mais. Agora o homem ele teria mais tempo, certo? Porque se ele tinha parado de caçar, ele ia ter mais tempo para fazer as coisas. Tempo para olhar o céu, para ver as nossas horas, descobrir as nossas horas, tempo para descobrir nossos astros, e tempo para pensar. Pensar, inclusive, sobre como nós chegamos aqui. O homem ele deixou de ser caça nessa época para ser caçador. E agora nós passávamos a caçar as coisas e nós éramos mais soberanos, certo? E voltando aqui para a atualidade, que é a Grécia Antiga, existem vários filósofos nessa época que tentam explicar a nossa origem. Só que nós não podemos dizer com exatidão como nós se originamos. Um desses filósofos de hoje em dia é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele diz que a gente se originou a partir da água. Já Pitágoras diz que a gente se originou a partir da matemática. Então, como eu disse, não podemos dizer nessa época com exatidão como a gente surgiu, porque a gente não tem tecnologia suficiente. Eu espero que no futuro nós tenhamos tecnologia suficiente para descobrir todas essas coisas, porque se hoje em dia a gente já fez tantas descobertas incríveis, eu espero que no futuro nós tenhamos um futuro muito mais glorioso, porque hoje em dia a gente está plantando aqui o que a gente vai colher no futuro. Então vocês podem passar aqui. Obrigada. Então vocês vieram com essa judia? Agora sim a sala está mais aceitável. Bem-vindos ao século XX. Vários avanços, como minha colega insistiu em dizer, ocorreram. Criamos fumaça, criamos chaminés, criamos a máquina a vapor. Agora uma viagem do Brasil para a Austrália, que antes era 16 meses, era feita em apenas 2 semanas. Mas a que custo? Vou me apresentar a vocês. Me chamo Wilhelm von Tarkin. Sou o general do 94º Batalhão de Infantaria do Führer. E digo a vocês que de matar inocentes, eu ganhei medalhas e condecorações por isso. Mas por que a gente mata tanto inocente, na verdade? Porque todo ser humano, assim como eu, assim como o Führer, assim como vocês, tem desejos. Você pode ter o desejo de ter uma casa, ser médico, de viver sua vida em paz, de que seus filhos tenham uma vida em paz. Nós tínhamos um único desejo: dominar. Dominar o homem, dominando ele não fisicamente, mas sim mentalmente.
E para isso tínhamos que passar a imagem que nós éramos imbatíveis. Então a humanidade se acostumou com essa dominação. Quando nós lemos a frase que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto de maneiras horríveis, a gente lê como se fosse uma frase comum, como se fosse o dia rosa. Nós simplesmente perdemos a nossa essência do que é ser humano e abraçamos o que é ser bárbaro. Observe só, essas crianças, por exemplo, elas não estavam indo para um parquinho, elas estavam indo tomar banho. O grande Filber teve a ideia de, ao invés de sair água do chuveiro, sairia um gás. Esse gás, quando as crianças inhalarem, iria preencher seus pulmões e elas iriam sufocar até que a vida deixasse aquele corpo. Um corpo puro e inocente. Uma criança dessa poderia ser uma grande pessoa, mas simplesmente não foi lhe dada a permissão de ter vida. A gente observa, por exemplo, esses senhores aqui, ó. Por exemplo, essas duas gravuras. Eles não tinham nenhuma doença, eles não tinham nenhuma mácula, eles não sofriam com câncer, ebola, nenhuma dessas doenças que vocês devem conhecer. O único erro deles era ser judeu. E eles foram tratados como cães por isso. Foram empilhados e queimados vivos. Depois foram enterrados, e quando não tinham onde enterrar, começaram a queimar e jogar no mar. Tudo isso para que uma figura se instalasse e tentasse dominar a Europa. Mas a Alemanha, ela é muito lembrada por suas atrocidades. Mas ela só é lembrada porque ela perdeu a guerra. Como, por exemplo, aqui, isso é uma gravura de uma guerra no Vietnã, da década de 70. Essa jovem é uma criança normal, estava em casa com sua família. E um avião dos Estados Unidos que carregava uma arma química, ele teve uma complicação aérea e derrubou um pouco do líquido, caiu cheio na casa dela. Esse líquido queimava a pele. E 70% do corpo dela foi queimado. O fotógrafo, assim como acho que todos aqui, que tem um coração bom, largou a câmera e foi socorrer a criança. No que ele foi abraçar ela e soltou, a pele dela foi toda na roupa dele. E tudo isso para os Estados Unidos perderem a guerra, que a meta era simplesmente fazer uma base para que eles pudessem ter a dominação naquela região. Essa foto aqui simplesmente retrata uma máscara de gás, no qual o gás que o próprio Hitler usou para matar os judeus foi usado anterior contra pessoas normais, numa guerra que ficou ali conhecido como o primeiro armistício bélico de dimensões mundiais, que foi a Primeira Guerra Mundial. Você observa em cima, todos esses senhores estão cegos. O gás, ele conseguiu entrar dentro da máscara. Era o gás mostarda. E assim que ele atingiu os pulmões, ele imediatamente fazia com que perdesse a visão. Como é que fazia? A pessoa simplesmente perdia a visão, os olhos inchavam e saíam. Simplesmente assim. Aí eu pergunto, por que é que quando a gente lê que 48 milhões foram mortos na Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões foram mortos na Primeira Guerra Mundial, que desde 1914 até 1945 morreu mais pessoas do que em terremoto, qualquer outro desastre natural? Por um simples fato: a humanidade, ela se acostumou. A humanidade, ela se acostumou a acordar todo dia com a notícia que na rua, uma outra rua, morreu uma pessoa e é só mais um. Ela se acostumou a almoçar assistindo programas que só dão destaque à morte. Ela se acostumou com a morte. A gente se acostumou a receber notícias de, por exemplo, uma creche incendiou-se e mataram várias crianças queimadas, carbonizadas. Do mesmo jeito que uma boate, jovens se divertindo, ela pegou fogo e vários jovens começaram a morrer sufocando. A humanidade, ela se acostumou. E porque elas se acostumaram, elas deixaram de ser pessoas e se tornaram caça. A colega falou que o homem deixou de ser caça e começou a ser o caçador de outros animais.
Agora o homem era caça e caçador do próprio homem. A humanidade ela tem um revólver na mão. Ela tem a opção de atirar ou de abaixar a arma. E eu quero que vocês entendam que esse revólver está na própria cabeça da humanidade. Ela simplesmente tem uma decisão simples: matar ou não matar. Porque toda a vida, toda a cultura, desde os maias, astecas, dos gregos, dos egípcios, até a nossa, a gente se baseia que o fim do mundo vai ser por algum grande momento. Um tsunami, um vulcão, um asteroide, um alienígena, uma divindade vai aparecer e destruir tudo. Mas na verdade o que está destruindo o próprio homem é o homem. O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes, em 1700 mais ou menos, escreveu essa frase. Por um simples motivo. Ele escreveu essa frase para mostrar que um homem, ele sempre vai querer dominar o outro, e outro, e outro, e outro. E na medida que for resistindo a ser dominado, você quer alguma coisa. E eu quero que vocês entendam que isso aqui, ele nunca pode ser esquecido. Porque se ele for esquecido, ele se repete uma vez. E de novo. E de novo. Até não sobrar ninguém nesse planeta. E ninguém vai se lembrar disso. Porque é isso que ocorre quando a gente coloca uma pessoa como essa, como Estado, como Mao Tse Tung. Uma pessoa que tem ideais de dividir um povo em duas partes. Simplesmente por palavras, esquecendo que todos somos iguais. E eu digo mais. Hitler não era um monstro. Hitler, ele era como você. Mas, general, você está dizendo que eu era como o ditador que matou 6 milhões de judeus? Sim. Hitler não tinha asas, Hitler não voava, Hitler não cuspia fogo, ele não tinha poder psicológico para controlar a mente de ninguém. Hitler era um homem assim como você, que necessitava de um batimento cardíaco, de uma pressão arterial estável, que necessitava de água e de alimentos, senão ele morria. A diferença de para você não vai ter diferença, é nas suas decisões, nas suas atitudes. Porque senão só vira uma cascata, no final o mundo vai se destruir. Porque o homem pode mudar suas atitudes, mas a sua essência sempre vai ser a mesma. E se a gente colhe o que a gente planta, a humanidade está plantando chuva. Fala. Boa tarde, pessoal. Bom, gente, como vocês puderam ver, depois de tudo isso, depois de todas essas guerras, essas mortes, vocês acham que o mundo realmente está diferente? Não. O mesmo continua a acontecer todos os dias. A arma, ela de fato mudou, mas a bala e o alvo ainda são os mesmos. Achávamos que a Segunda Guerra era algo que nunca mais ia nos atormentar. Todas aquelas mortes, aquele sofrimento. Mas, infelizmente, hoje em dia vivemos acuados com medo de estar vivenciando uma terceira guerra. O homem, ele pode ter mudado o seu nome, pode ter mudado a sua roupa, até mesmo o seu modo de agir. Mas o que nunca vai ser mudado é a sua ganância, a sua sede, o seu desejo por poder. Achávamos que a intolerância religiosa e o desrespeito ao inferior era algo que tinha ficado no passado. Mas, infelizmente, isso ainda é muito presente hoje em dia. Dizíamos que o simples fato de matar um inocente era algo primitivo. Mas, infelizmente, nossas atitudes não estão levando o nosso mundo para um lugar melhor. O homem, ele de fato mata, sim. Ele mata para satisfazer o desejo de ódio, poder, vingança, religião talvez. Mas, felizmente, nem tudo está perdido, porque a mudança começa da gente. Eu e vocês, juntos por um mundo melhor. O simples ato de plantar vida, respeito, amor. Isso são as mudanças que desejamos para o nosso futuro. Isso é o que vai, de fato, mudar o nosso futuro. Infelizmente, não podemos apagar a dor e as lembranças dessas terríveis tragédias. Como o sofrimento estampado no rosto de uma criança,
As fumaças após as bombas, sangue de inocente derramado no chão, ou até mesmo sons dos tiroteios. Mas nunca percam a esperança, porque a esperança é o que vai nos manter firme no crescimento da nossa árvore. Porque a esperança, ela vai florescer, e junto com ela o amor vai brotar, e nossa árvore finalmente crescerá. Por favor, sigam adiante. Ainda temos muito que aprender. Não podemos controlar o tempo. Não podemos voltar ao passado. Temos que pensar no futuro. Alguns perdem tempo demais em situações que não os levam a lugar algum. Nenhum de nós vai conseguir desfazer o que foi feito. Infelizmente, o erro faz parte de nossa natureza. Nós não somos perfeitos. São os erros que nos trazem algumas das mais importantes lições. Não precisamos de uma máquina do tempo. Todos estão suscetíveis a momentos de dificuldade. E é assim que a gente vai vivendo. E vamos aprendendo com o tempo. Vamos escrevendo nossa história. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Hoje, nesse tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. A vida ainda não terminou. O futuro é o agora. O futuro está no próximo segundo. O futuro são vocês quem fazem. Então sejam bem-vindos ao futuro. Tal citação pertence a Carlos Daniel, meu bisavô, que viveu mais ou menos no mesmo período que vocês. E eu estou há 2 gerações diante de vocês. Então vou explicar mais ou menos a viagem temporal que fizeram. Vocês vieram da Grécia Antiga, onde surgiram as primeiras situações e boas influências que estavam surgindo na humanidade. Depois foram para o período do século XX, onde viram atitudes do homem que levou à destruição e morte de milhões. Observamos então o quanto a humanidade pode ser cruel. Seguindo então ao presente de vocês, no século XXI, onde vocês viram mais do que nunca situações do cotidiano que se repetem incessantemente. Situações que aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente e que mais uma vez destroem pessoas. Mudam seus nomes, suas faces, mas no fim os resultados são os mesmos. E agora vocês veem ao futuro. Um futuro onde a tecnologia com certeza evolui, o mundo evolui como um todo. Mas existe uma coisa que nunca deve parar de evoluir e que sempre deve se adaptar para o melhor: a humanidade, a mente humana, quem vocês são de verdade. É isso que importa. É este o ponto crucial. Eu trago hoje 2 grandes exemplos. Mahatma Gandhi é o primeiro.
Gandhi foi responsável pela independência da Índia. Gandhi levou às fronteiras de batalha contra os ingleses crianças e flores. Gandhi acreditava no ser. Gandhi acreditava na humanidade. Ele sabia que até o mais cruel de todos os soldados que estavam ali somente para matar o primeiro que aparecesse diante deles, tinha um coração. E era esse coração que ele queria. Gandhi sabia que ajudar as pessoas era o caminho não correto. Gandhi dedicou a sua vida e a sua filosofia à paz, à solidariedade, à honestidade e a todos os bons valores que podem ser pregados a uma pessoa. Essas foram as atitudes que Gandhi teve em sua vida. Essas foram as atitudes que impactaram o mundo através de Gandhi. E impactam até hoje, nos dias atuais, no futuro. E com certeza eu digo sem medo que Gandhi é um dos principais nomes que temos quando se fala em paz, devido às suas atitudes. Não é uma atitude grandiosa de fato, mas composta de uma infinidade de pequenas elas. Atitudes de esperança, de fé, de paz, de acreditar em si próprio como o ponto principal. E também a outra situação que eu prometi a vocês é de Hitler. Hitler também foi alguém que mudou o mundo de fato. Suas atitudes influenciaram e influenciam o mundo até hoje. Hitler tem na sua responsabilidade 6 milhões de mortos. Hitler tem na sua responsabilidade a destruição de famílias, a destruição do amor, a destruição de casas, de familiares. Vocês não têm sequer noção de como é perder a pessoa que vocês mais amam simplesmente por ego de alguém. Hitler matou pelo ego, pelo nacionalismo, pelo desejo de superioridade. Mas ele tinha esses seus objetivos. Ele era como vocês e tinha os seus pensamentos. Hitler tomou decisões. Porém, as suas atitudes não foram tão boas quanto as de Gandhi. Então agora estipulamos dois grandes polos distintos: o bem e o mal. Agora eu pergunto a vocês: quais vocês têm? Quais vocês repetem nos seus dia a dia? Quais atitudes vocês fazem para que os seus filhos, os seus amigos, os seus irmãos tenham vocês como exemplo? Quais atitudes valem a pena? Uma coisa muito importante, quando, por exemplo, vemos o rendimento de um atleta. Um atleta de alto rendimento, ele sempre está buscando melhorar, intensivamente, treinando. Ele sabe o seu objetivo e ele vai estipular metas e lutar por elas. Um atleta de baixo rendimento, ele está começando, mas vai se adaptar porque ele quer aquilo. E ele pode sim chegar ao mais alto dos níveis. É assim com o estudante, com o motorista, qualquer pessoa que deseja algo é capaz de conseguir. Essa é uma grande atitude. A atitude que você toma hoje vai ser a reação de amanhã. Então, eu imagino que aqui nesta sala, qualquer um de vocês, tem algum sonho. E se vocês têm um sonho, um objetivo, agarrem eles com todas as forças. E quando saírem por esta porta, pensem bem, somente consigo mesmo, o que desejam. O que desejam para os seus filhos, seus amigos, seus irmãos. E como querem ser vistos. Como um exemplo do mal, que suas atitudes só desestimulam e destroem pessoas, ou um exemplo do bem, que é muito mais feliz e constrói e é capaz de evoluir muito mais a nossa sociedade como conhecemos. Quais exemplos? A história e o passado está aí para nos mostrar como será o presente e o futuro. Decidam vocês o que fazer. E é isso. Muito obrigado. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los para a selfie do futuro. Afinal, não é todo dia que estamos no futuro, não é isso? Então, peço que reúnam-se